Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar a gente falar aí sobre a 35ª rodada do Brasileirão. Mas antes de falar sobre o Brasileirão, eu chego aqui sempre pedindo aquele like maneiro, para você se inscrever também. Pode marcar a sua inscrição no nosso canal e comente nos nossos vídeos, porque assim o YouTube entende que o canal é relevante para mais gente e vai recomendando os vídeos para mais pessoas. Hoje eu vou falar sobre 3 jogos do Brasileirão e rapidinho sobre a final da Sul-Americana. E é uma 35ª rodada que pode ter praticamente garantido o título de um dos times no Campeonato Brasileiro. O Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem e ganhou do Bragantino por 3-0. E foi muito ajudado por um outro jogo que a gente vai falar logo depois. Palmeiras e Fluminense. A gente vai falar aí sobre Flamengo e Bragantino para começar. E o Flamengo fez 3-0 no Bragantino, no Maracanã. É um jogo assim que começou difícil para o Flamengo. Flamengo buscando pressão para cima do Bragantino, tal. Jogadores se movimentando bastante do meio para frente, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha, Plata, todo mundo ali buscando bastante movimentação, mas a defesa do Bragantino bem fechada, entendeu? E o Bragantino, ao contrário de alguns adversários que vieram jogar no Maracanã, ele tentou jogar, entendeu? O Bragantino criou situações de gol também. Não muito perigosas, é verdade, mas tentou criar alguma coisa. Porém, hoje, a defesa do Flamengo, se não esteve, assim, um exemplo de segurança, teve mais segura do que em outros jogos, tá? Bom, no primeiro tempo, o Flamengo com muita dificuldade para conseguir criar jogadas. Teve algumas boas, por exemplo, um passe sensacional do Arrascaeta para o Varela cabecear e uma grande defesa do Cleiton, tá? E entre outras boas jogadas também, teve um contra-ataque do Flamengo, tá? Que era 2 contra 1 e era o Plata rolar para o Arrascaeta e ter uma grande chance de sair o gol. Só que o Plata se enrolou todo com a bola, demorou demais a fazer o passe, entendeu? Então o Flamengo acabou perdendo o contra-ataque. Nessas saídas para o ataque, aliás, o Bragantino dava espaço no contra-ataque para o Flamengo, tá? Mas o Flamengo acabou não aproveitando os contra-ataques no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo. E aí, eu, na minha cabeça, estava pensando o seguinte: poxa, era uma boa o Felipe Luiz botar o Bruno Henrique no lugar do Plata. Porque o Plata é um centroavante, né, entre aspas, que pode ficar um pouco mais na área, tal, prender um pouco mais os zagueiros, não como o Pedro, claro, mas pode fazer isso. E o Bruno Henrique ataca muito o espaço. E o Bragantino estava dando espaço para isso. Aí na transmissão do Sport TV até estavam falando assim: mas o Bragantino não está dando muito espaço por dentro. Sim, só que estava dando muito espaço para jogada de contra-ataque. E é por isso que o Felipe Luiz botou no intervalo o Bruno Henrique no lugar do Plata. E funcionou, tá? Funcionou. Porque o Flamengo foi muito mais objetivo no segundo tempo e o Bragantino teve muito mais dificuldade para se segurar. Tanto que, por exemplo, logo no comecinho, aos 8 minutos, o Bragantino foi tentar sair jogando e deu um passe errado. O Jorginho foi muito inteligente nessa jogada. O Jorginho deu uma quebrada de pescoço, dá para ver no replay direitinho, ele dá uma quebrada de pescoço rápida e vê que a Arrascaeta estava livre. E aí ele deu o passe no Arrascaeta.
e deu o passe no Arrascaeta. O Arrascaeta livre na entrada da área, pedir para tomar o gol, né? E foi o que aconteceu. Ele deu o passe para o camisa 10 do Flamengo. O camisa 10 deu um corte espetacular no zagueiro do Bragantino, que aliás está procurando ele até agora, né? E deu um chutezinho cruzado no canto, fazendo o Flamengo 1-0, tá? No Maracanã. E aí tranquilizando bastante o jogo. Tanto que o Felipe Luiz tirou o Carrascal logo depois do gol, tal. Depois tiraria o próprio Arrascaeta para poder até poupar esses caras já pensando lá na final da Libertadores, né? Aí veio o lance do segundo gol. Outro jogador que estava muito bem era o Cebolinha. Aliás, as melhores jogadas do Flamengo no primeiro tempo eram pelo lado esquerdo, com a Arrascaeta e com Cebolinha, tá? E Cebolinha continuou bem também no segundo tempo. Cebolinha recebia a bola, partia para dentro dos zagueiros, entendeu? Com muita velocidade, sempre tentando e conseguindo fazer alguma coisa, né? E aí o Cebolinha recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro, tentou cruzamento de pé direito, aí a bola bate na mão do zagueiro do Bragantino. Mão aberta, dentro da área, pênalti. Que o juiz até demorou uns segundinhos ali para apitar, houve até uma certa pressão dos jogadores do Flamengo, mas ele apitou, marcou o pênalti certinho. Aí foi o Jorginho para a cobrança e o Jorginho, naquele nervosismo todo que ele tem para bater pênalti, né? Foi lá e fez 2-0 Flamengo ali com 17 minutos do segundo tempo. E o jogo ficou mais do que tranquilo, mais do que dominado pelo Flamengo. Tá? O Bragantino sentiu o primeiro gol e sentiu mais ainda o segundo. E o Flamengo continuou poupando os jogadores. Aí até entrou o De La Cruz no lugar do Jorginho, por exemplo, entendeu? Foi bom para ganhar minutos também. Entrou também o Wallace no ataque. Aliás, o Wallace entrou relativamente bem também. Tal. E aí, no finalzinho do jogo, na parte final, o Arrascaeta faz outra coisa que ele sabe fazer muito bem. Ele deu um passe genial pro Bruno Henrique, entendeu? Ele recebe por dentro, né, o Arrascaeta, e deu um passe espetacular pro Bruno Henrique na meia direita, e o Bruno Henrique soltou o pé direito para fazer Flamengo 3, Bragantino 0. E esse foi o placar final do jogo do Maracanã. Aí você vai me perguntar, o Flamengo poderia ter feito mais? Poderia. O Flamengo teve chances para fazer o quarto gol. O Bragantino também teve chances para fazer gol? Teve. Não tão claras quanto as do Flamengo, mas teve, tá? Mas eu acho que o 3-0 foi bastante justo pelo que o Flamengo produziu e pelo que o Bragantino produziu também, tá? Produziu bem menos do que o Flamengo. Essa que é a grande verdade. Bom, e aí o Flamengo chega a 74 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e contou com uma ajudinha. E não é assim porque o Flamengo tá disputando o título com o Palmeiras. Não é só por isso, é também. Mas é pela lisura do jogo. É sempre legal você ver os dois times querendo, com muita vontade de ganhar. E foi o caso. Foi 0-0 Palmeiras e Fluminense, mas porque o Palmeiras deu uma sorte danada, meus amigos. Não foi porque o Fluminense deu sorte, foi porque o Palmeiras deu sorte, tá? Pelos melhores momentos que eu vi, porque sim, o jogo foi ao mesmo tempo de Flamengo e Bragantino, né? Aí não dá para acompanhar dois jogos ao mesmo tempo. O Fluminense teve as melhores ocasiões de gol, tá? Principalmente com Agustín Canóbio. Teve duas grandes chances de gol no segundo tempo. Numa delas a bola bate na trave e quica quase em cima da linha, entendeu? E aí sai. E na outra, o Canóbio chuta e o goleiro do Palmeiras faz uma grande defesa, o Carlos Miguel. Aí você vai me perguntar, e a dupla Flaco-Roque? Os dois, pelos melhores momentos ali,
não jogaram muito bem, não. Principalmente o Flaco, tá? O Flaco, aliás, se mostrou mais uma vez fominha numa das ocasiões de gol do Palmeiras. Ele poderia ter rolado de lado para um dos companheiros dele e não o fez, tá? E o Roque, realmente, ele também não foi lá grandes coisas, não. E, de novo, o Abel Ferreira, ele adotou aquela estratégia de tá 0-0, bota o Gustavo Gomes lá na frente para ver se ele resolve. E, gente, partir para o desespero nunca resolve, né? Como diria a produção, ô produção, partir para empurrança, entendeu? Realmente é complicado. Dificilmente vai resolver, né? Ainda mais contra uma defesa que, muito embora tivesse Freites, né? E o outro lá, zagueiro argentino, estava muito bem fechada a defesa do Fluminense, né? E realmente o Fluminense... Aliás, o Fluminense melhorou muito a forma de se defender depois da saída do Renato Gaúcho, né? Só falta uma coisa para o Zubeldia e Alegria, para o Zubeldia ser sinal de alegria para a torcida do Fluminense. Vencer fora de casa, entendeu? Porque, tudo bem, teve jogos duros, tal, mas não venceu fora de casa. E isso é sempre legal, vencer fora de casa. E outra coisa, né? Fluminense contra o G4. Todo mundo estava imaginando que o Fluminense fosse ter dificuldade, né? Pois é. O Fluminense ganhou do Mirassol por 1-0, sofrido no Maracanã, mas ganhou. Empatou em 0-0 com o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte. Ganhou por 2-1 do Flamengo, sofrendo uma pressão no final, é verdade, mas ganhou. E hoje, 0-0 com o Palmeiras. Ou seja, o Fluminense pode muito bem ter sido o fiel da balança para o título, né? Muito embora o Flamengo tenha perdido para o Fluminense, né? O Fluminense fez com que a diferença aumentasse tanto para o Palmeiras quanto para o Cruzeiro em relação ao Flamengo. Bom, Botafogo e Grêmio. Esse foi um jogo que eu peguei já com 22 minutos, porque eu estava assistindo o outro jogo sobre o qual eu vou falar, tá? E, assim, foi um jogo muito movimentado lá no Engenhão, né? Aliás, eu já peguei com o segundo gol do Botafogo saindo, né? Que foi um passe sensacional do Cuiabano pro Arthur. E o Arthur recebe na ponta direita, corta para a perna esquerda e bate cruzado. Um golaço do Arthur. 2-0 pro Botafogo. Mas antes, sai o primeiro gol, acho que com 20 segundos de jogo, inclusive, né? E, de novo, os dois, né? O Arthur e o Cuiabano, só que tem que ir em papéis invertidos no lance do primeiro gol, né? O Arthur bate pro gol, o goleiro salva, e aí a bola fica carambolando ali dentro da área e sobra pro Cuiabano, que estava ali como se fosse um centroavante para empurrar, né? E para fazer, naquela hora, 1-0 Botafogo. Tá? Eu só contei invertido porque foi a hora que eu peguei o jogo. Depois disso, o Botafogo dominou completamente o jogo. Tá? O Grêmio praticamente não existia no ataque. O Grêmio criou muito pouco no primeiro tempo e o Botafogo continuou em cima para tentar fazer o terceiro gol, mas não conseguiu até o final do primeiro tempo. Tá? O Grêmio... Aí no começo do segundo tempo, o Botafogo volta, como sempre, aliás, né? Ele volta com aquela devida concentração, né? Vamos dizer assim. E o Grêmio se aproveita, né? Numa jogada pela direita, um cruzamento para a área e o André Henrique chega finalizando de pé direito para diminuir. Botafogo 2, Grêmio 1. Isso com 3 minutos de jogo no segundo tempo. E o jogo melhorou muito, porque os dois times passaram a atacar um ao outro, né? Mas a partir dos 15 minutos, o Botafogo
voltou a dominar o jogo. O Botafogo criou uma, duas, três boas ocasiões de gol, até que veio um escanteio, bola levantada na área, um toque de cabeça para dentro e o Marçal ganha da defesa do Grêmio. O Marçal é muito mais baixinho que os zagueiros do Grêmio, né? Ele ganha, toca de cabeça e faz Botafogo 3, Grêmio 1, tá? E assim, o jogo parecia definido, né? Mas parecia só, porque apareceu de novo a falta de concentração do Botafogo, né? Outra jogada pelo lado direito do ataque do Grêmio, outro cruzamento, e aí chegou o Carlos Vinícius, aquele mesmo que tinha feito gol no Vasco. Pois é, ele se antecipou à zaga do Botafogo e diminuiu aos 43. Botafogo 3, Grêmio 2. E o Botafogo chegou, acabou o jogo assim, né? O Botafogo chegou aos 59 pontos, uma vitória importantíssima do Botafogo para se garantir na Libertadores. O Botafogo tá fechado com a Libertadores, tá lá garantido em 2026. E, assim, um resultado que complicava muito a vida do Fluminense na briga para poder ir direto para a fase de grupos. Só que tem que o Fluminense, horas depois, empataria em 0-0 com o Palmeiras e se manteria pelo menos a 3 pontos do Botafogo, né? Então, resultado bem importante do Botafogo. Bom, e a final da Sul-Americana, hein? Nisso tudo. Lanús e Atlético Mineiro. Tem 0-0 muito bons, mas tem 0-0 que merecem ser 0-0. Foi o caso de Lanús e Atlético Mineiro. 0-0 com cara de 0-0, com jeito de 0-0. E foi o caso, tá? Um Atlético Mineiro que perdeu 2 ou 3 boas ocasiões de gol, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. E o Lanús que, para ele, tanto fazia, entendeu? Só deixava o tempo passar, entendeu? O Lanús é um time fraco, né? Bem fraco. Acabou que ficou no 0-0 mesmo. E aí, nos pênaltis, o Atlético Mineiro já começou mal, né? Perdendo pênalti com o Hulk. Aí depois perdeu mais 2 pênaltis. E o Lanús, ele perdeu 2 pênaltis também, mas acabou sendo campeão, entendeu? Em cima do Galo. O Galo perdeu 3 pênaltis, o Lanús perdeu 2. E, aliás, um dos pênaltis que o Lanús perdeu é ridículo, né? O jogador bateu o fio de gol, né? Aquele chute lá que tem no futebol americano, né? Naquela trave em Y do futebol americano. Ele bateu um fio de gol, entendeu? Não foi um chute normal de futebol, né? Então, realmente, bateu muito mal o jogador do Lanús, mas o Lanús acabou sendo campeão da Sul-Americana com méritos, né? Apesar de não ter jogado nada bem hoje. Lembrando que na campanha o Lanús passou pelo Vasco, passou pelo Fluminense e na final ganhou do Atlético Mineiro. Tá bom, minha gente? Vocês que estão aqui no canal Pode Marcar, já são inscritos? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? E, aliás, a gente volta com as lives, né? Lembrando que tem Bahia e Vasco também pela 35ª rodada. A gente vai falar sobre Bahia e Vasco. Tá bom, gente? Tchau, tchau.